Gostaria de convidar a senhora Ana Tereza, gerente de saúde, para expor o projeto para a Santa Casa de Misericórdia e PPA. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Obrigada, boa noite, Denise, pelo convite. Na verdade, esse projeto ele surgiu de uma discussão e de uma necessidade de apontamento de melhoria na qualidade do atendimento na saúde de São Sebastião da Grama. Melhoria, quando a gente fala em melhoria, a gente pensa em muitas coisas, mas vamos especificamente na Santa Casa. Na reunião que ocorreu em junho de 2015, junto com a Provedoria da Santa Casa de São Sebastião da Grama, representado na época pelo senhor Antônio Fernando de Sá, o Bobó, estava presente Ororô, e o Bobó também estava, faz parte. O Luiz Antônio, que é o gerente administrativo, estava o doutor Ricardo, o doutor Jorge, o pastor Eliseu, eu, a Eliane, o Diego, o prefeito, acho que só, né? E nessa, o doutor Benedito, representante do DRS, São João da Boa Vista. Nessa reunião, nós fomos para começar a conversar a respeito de alguns problemas que estavam sendo apontados pelo DRS a nós, para que nós arrumássemos uma solução para a Santa Casa de Grama. O principal problema que ainda existe, e não é só aqui em Grama, na maior parte das cidades pequenas acontece isso, é que as Santas Casas não têm poder aquisitivo para ter uma equipe de internação, uma equipe médica para fazer as internações. Então, por exemplo, aqui em Grama, quando o paciente precisa ser internado, a gente, no pronto-socorro, passando pelo pronto-socorro, a gente vai ligar para o doutor Ricardo, ou para o doutor Ambrósio, ou às vezes para o doutor Júlio, e como o senhor disse, assim, só falta ajoelhar no pé e pedir, pelo amor de Deus, internem esse paciente, por favor. Por quê? Porque eles têm outros afazeres e como não tem essa escala de internação, fica extremamente complicado para os plantonistas do pronto-socorro fazer. Pois bem, esta era um dos apontamentos. O segundo apontamento aconteceu que um paciente passou muito mal na Santa Casa e precisou subir para o pronto-socorro para utilizar a sala de urgência e emergência, que lá nós temos o aparelho de respiração, o respirador artificial, nós temos uma aparelhagem que é comparado com uma semi-UTI para dar sustentação de vida ao paciente em estado grave. Então, o paciente teve que fazer o caminho inverso, que normalmente é pronto-socorro, Santa Casa, pronto-socorro, hospital. No nosso caso, aconteceu o inverso. Ele estava internado, passou mal, não tinha o equipamento necessário na Santa Casa, para onde ele foi? Para o pronto-socorro. E isso é errado. E aí, com outras situações acontecendo, precisou-se fazer essa reunião. E nesta reunião, assim, é muito difícil, gente, a posição de apontar erros, né? Mais difícil ainda é estar na posição daquele a quem está sendo apontados os erros. Então, houve uma discussão, a gente discutiu, os ânimos se animaram, depois a gente se pediu desculpa, porque na hora um fica nervoso daqui, outro fica nervoso dali, e a gente acaba falando coisas que às vezes a gente não tem vontade de falar, mas o nervoso acaba acontecendo. Muito bem. No final da reunião, o doutor Benedito disse assim: vamos resolver o problema. Vamos tentar, pelo menos, resolver o problema. Vamos unir, a gente vai montar uma comissão representada por uma pessoa do Conselho Municipal de Saúde, outra da Secretaria de Saúde e um do hospital, para juntos nós montarmos um plano onde haja a união
união da Santa Casa com o pronto-socorro de modo a melhorar a qualidade no atendimento da população. Muito bem. Concordam, gente? Concordamos. Então, foi isso que foi feito. Não houve esse sentar juntos por N motivos, cada um com suas preocupações, seus problemas, mas todas as informações que nós solicitamos para montar o projeto nos foi passado, a Santa Casa passou as informações que foram solicitadas, da RS também, a própria secretaria, a gente sentou e aí elaborou-se um projeto. Coincidentemente, embora eu não acredito em coincidência, surgiu em dia 31 de julho de 2015 uma legislação pertinente a isso. Essa legislação é a 13.019, que fala justamente dos convênios existentes entre os entes federativos, os entes públicos, seja ele federal, municipal ou estadual, com as entidades sem fins lucrativos. E essa legislação é extremamente complexa, ela fala desde como deve ser prestado o serviço por aquele que é o prestador e como eu, ou a entidade pública, vou comprar esse serviço. E nele está incluso desde a energia elétrica até a prestação do serviço médico, lavanderia e tudo mais. Em cima dessa legislação, a gente se debruçou, estudamos, fizemos, e aí a gente elaborou um projeto que foi apresentado já para a Santa Casa. Em uma das reuniões a Denise estava presente, e para o Dr. Benedito, e agora a gente vai sentar novamente para estar começando a pôr isso para funcionar. Porque essa legislação que eu mencionei, a 13.019, nós temos 1 ano para colocá-la em prática. O federal nos deu, não só a nós, a todos os municípios que têm santas casas. Deu 1 ano para a gente se adequar a essa nova legislação, porque a forma de contrato mudou. Hoje ela está muito mais exigente. Então a gente vai estar passando para vocês um pouquinho, e antes de passar, eu só vou fazer uma leitura rápida a respeito do que é, para a gente só recordar do que é saúde e o que é uma Santa Casa, desde os moldes que foi criado. As Santas Casas de Misericórdia são uma instituição de uma época em que não havia saúde pública. Quem tinha direito pagava pelo serviço particular. Quem tinha carteira de trabalho assinada recebia o benefício da Previdência. Quem não podia pagar pedia favores ao médico, à igreja ou ao coronel. Dessa forma, as Santas Casas faziam benemerência, mas também acumulavam poder político. Com a Constituição de 1988, estabeleceu-se que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Nesse sentido, o Estado chamou para si a responsabilidade pela saúde da população, de certa forma, tomando a clientela das Santas Casas. Restou às instituições filantrópicas atuarem como prestadoras de serviço. A criação do Sistema Único de Saúde mudou a dinâmica de assistência à saúde, através de arranjos locais e regionais, em que o ganho da escala barateou os custos. As instituições que se adaptaram à nova lógica, seja inovando na prestação do serviço, seja se especializando ou atendendo um maior número de pacientes, sobreviveram. Aquelas que se mantiveram paradas no tempo, que apenas reclamaram da falta de recursos, tendem, inevitavelmente, a desaparecer. A Santa Casa de Misericórdia de Grama tem enorme facilidade de captar recursos para a infraestrutura, haja vistos as amplas e bem cuidadas instalações que possui, as recentes doações da lavanderia, gerador automático de energia, oferta de equipamento como respirador, que eles não têm ainda, custeio temporário pelo Estado. Inclusive, a contabilidade da dívida parece estar equacionada. Ninguém se nega a colaborar. Todos os munícipes se colaboram. Apesar da excelente infraestrutura, a assistência ao paciente tem estado prejudicada, vez que os profissionais médicos têm se recusado a se responsabilizar pelas internações. A principal reclamação identifica a causa do problema como sendo o baixo valor pago pela tabela SUS. Ocorre que a tabela SUS é apenas uma referência.
o valor pago pelos procedimentos não é apenas o da tabela, vez que o Estado e o município também contribuem para o pagamento do custo total. Na tentativa de baratear o custo do atendimento, a Santa Casa tem precarizado a assistência ao paciente e tenta jogar a responsabilidade para o pronto-socorro. Temos uma situação em que, no longo prazo, a Santa Casa perde clientes para as instituições regionais que têm custo menor. Perde clientes para essas instituições que oferecem serviços especializados. Perde clientes pela não adequação à lei cada vez mais exigente. Perde clientes para a estratégia da saúde da família, que atuando na saúde preventiva, diminui a necessidade de leitos na saúde curativa. A Santa Casa também se ressente enormemente da perda do poder político, pois, sem a parceria com o poder público, a instituição não tem condições de manter sua autonomia. Além do que, o Sistema Único de Saúde, criado pela Constituição da República, foi pensado para ser uma ferramenta de democratização e participação social na administração pública, descentralizando as decisões. Talvez aí resida a maior dificuldade, pois a concentração do poder político tem sido mais importante que a saúde da população. Cabe aos cidadãos interessados na saúde pública, como um todo, estabelecer um perfil renovado para a Santa Casa de Grama, de forma que, uma vez integrada ao SUS e às necessidades locais e regionais, tenha sustentabilidade no longo prazo como instrumento efetivo de promoção à saúde. Para que tal acordo aconteça, será necessário que estejamos abertos a sugestões, deixando de lado a disputa política, atraindo novos profissionais que queiram colaborar, aceitando novas ideias. E as novas ideias são essas que a gente vai apresentar. Pode? Bom, como eu falei, na última análise, na última reunião que a gente fez com o pessoal da Santa Casa e da RS, os pontos fortes da instituição, as instalações da Santa Casa e a equipe do pronto-socorro. As instalações da Santa Casa, a parte física, excelente. Equipe do pronto-socorro, excelente. Pontos fracos. Médicos do pronto-socorro não se sentem médicos da Santa Casa. Pessoal do pronto-socorro não se sente participativo da Santa Casa, não se sentem dentro da Santa Casa. A oportunidade, o que a gente vê? Fazer o pronto-socorro ser a porta de urgência da Santa Casa. Qual que é a grande ameaça para isso acontecer? Desistência, resistência dos profissionais e o contrato. Quando a gente mostra isso, o que significa? Significa dizer que os profissionais que trabalham hoje no pronto-socorro, embora os salários tenham sido equiparados, porque até fevereiro de 2015, eles recebiam, o pessoal técnico recebia 600 e poucos reais de pagamento, enquanto que o mesmo profissional na Santa Casa recebia quase o dobro. Por que isso acontecia? Porque na Santa Casa, o pessoal recebe através de um sindicato, tem uma base de salário, o que não acontecia no pronto-socorro, porque eles eram o quê? Prestadores de serviço. E aí o que nós fizemos? Conversamos com a provedoria, conseguimos mostrar para eles a necessidade que havia e que há de que os funcionários do pronto-socorro sejam registrados na Santa Casa, uma vez que eles fazem parte de uma coisa chamada CNES, que é o Cadastro Nacional de Serviços em Saúde. Eles estão lá, dentro do CNES da Santa Casa. Se ele está dentro do CNES da Santa Casa, por que ele não recebe como profissional da Santa Casa? Foi esse questionamento e por isso que nós conseguimos. E mostramos que se não fosse feito assim, a Secretaria de Saúde poderia desvincular o pronto-socorro da Santa Casa. Se isso fosse feito, a primeira coisa que ia acontecer, existe uma palavrinha chamada dimensionamento de pessoal. O que é o dimensionamento de pessoal? É o número de profissionais que eu tenho que ter de acordo com o número de leitos que eu tenho dentro de uma unidade. Muito bem. Se eu dissolvo o pronto-socorro de Santa Casa,
a Santa Casa imediatamente teria que contratar o número de funcionários do pronto-socorro, porque senão o CNES dela ficava errado, o dimensionamento ficava errado, a DRS vinha e cortava a Santa Casa. Porque eu não posso trabalhar com menos funcionário do que a lei me determina. Tá? Muito bem. E os médicos, em contrapartida, não se sentem pertencentes à Santa Casa. Então, o que eles fazem, os nossos médicos do pronto-socorro? Entra um paciente em estado mal, né? Estabiliza o paciente, hidrata, tal, precisa da internação, não posso mandar o paciente para casa. E aí ele, enquanto médico do pronto-socorro, que não se sente médico da Santa Casa, o que ele faz? Ele liga para o colega. Aí o colega não pode, porque o colega está com outro a fazer em São José, ou tem outros trabalhos. Né? E aí é o grande nó que a UDRS cobrava da gente enquanto secretaria e cobrava da Santa Casa. Pronto-socorro, unidade de entrada de urgência e emergência da Santa Casa. Hoje, como é que a gente vê o pronto-socorro? Nós, cidadãos. Pronto-socorro é uma coisa, Santa Casa é outra. Com esse projeto, a porta de entrada da Santa Casa vai ser aonde? Pronto-socorro. Pronto-socorro é a unidade de entrada. É por ali que entra. E entra a urgência e a emergência. Tá? Não é mais pela porta de baixo. Porta de cima, que dá a comunicação com a Santa Casa. Os médicos e funcionários efetivamente da Santa Casa. Prestar serviço para a Santa Casa, urgência, emergência e internados. O que significa dizer isso? Significa que a partir do momento que essa lei passar a funcionar como um todo, eu vou ter uma escala única de funcionários que vão trabalhar na Santa Casa de Misericórdia e que, ora, prestarão serviço na unidade de urgência e emergência e, ora, estarão prestando serviço na Santa Casa, uma vez que eles estarão pertencentes a uma mesma escala. Ele não vai ter duas escalas mais. A escala de enfermagem é uma escala única. Quem vai fazer? As duas chefes. Quais são elas? Exemplo, Daniela Ferreira Olimpo, que é a chefe de enfermagem da Santa Casa, e a Mariana Lipone, que é do pronto-socorro. As duas sentam, elaboram a escala de enfermagem com todo mundo para correr, tanto Santa Casa como pronto-socorro. Da mesma forma que isso acontece aonde? São João da Boa Vista, Vargem Grande do Sul, São José do Rio Pardo. Esses funcionários vão ser subordinados a quem? Santa Casa. A diretoria da Santa Casa. Exclusivamente da Santa Casa. Financiamento. As AIHs nada muda, continua da forma como é, que são faturadas já pela Santa Casa. Hoje, tudo que o pronto-socorro produz vai para a Santa Casa, em número e em dinheiro. Tudo que ele produz vai para a Santa Casa. Pagamento mensal. O que vai acontecer? A gente a produção da SA, remuneração da equipe, tributos e encargos. Aqui muda bastante coisa. Por quê? A produção da IH, ela não muda nada, porque é o valor que a tabela SUS paga, mais o complemento do município, mais o complemento do Estado. Agora, esses encargos, remuneração de equipe e o tributo, aqui muda. Por quê? Porque a remuneração da equipe, que hoje a prefeitura repassa valor de subvenção para a manutenção do pronto-socorro para a Santa Casa, vai ser passado, junto com esse valor, todos os tributos inerentes à remuneração, como fundo de garantia, 13º, vai tudo embutido mês a mês, de forma que é dividido 1/13, no final do ano está tudo repassado direitinho. Um funcionário pediu demissão, é a prefeitura que tem que ir lá pegar o dinheiro? Não, já foi repassado e a Santa Casa tem que ter uma conta para essa finalidade. O recurso está lá já. Tá? Ambulatório. Acolhimento com avaliação de risco, que é o que acontece já hoje, e isso também é obrigatório pelo Ministério da Saúde, que são as cores
vermelha, amarela, azul e verde, né? Atendimento nas unidades, né, Diego? Urgência e emergência, protocolo para solicitação de exames complementares de urgência e emergência, encaminhamento para atenção básica para acompanhamento. Isso é o que acontece dentro do ambulatório, lá na urgência, no pronto-socorro. A internação, protocolo para internação, médico autorizador, médico responsável pela internação, encaminhamento para atenção básica dos pacientes regressos. Vamos entender isso um pouquinho. Quando a gente fala de protocolo, é extremamente complicado falar de protocolo médico, porque médico é um problema. Ele, hoje, vamos falar um pouquinho de 20, 30 anos atrás. O médico ele conseguia fazer uma anamnese no paciente e com um bom exame físico, ele conseguia detectar muitas coisas. Hoje, se você aparece com uma espinha na ponta do nariz, a maioria dos médicos vai pedir do hemograma ao raio-x do nariz, e aí você tem um gasto extremamente grande para a saúde, de forma desnecessária. Então, quando a gente fala em protocolo, significa dizer que vai existir, como existe nos grandes hospitais, HC, Unicamp, em todos os hospitais grandes, existe uma coisa chamada de protocolo para solicitação de exame. O que eu preciso fazer para... Quando que eu posso pedir um determinado exame, quando o paciente apresentar tal coisa? Eu não vou pedindo todos os exames de cabo a rabo, porque senão eu onero o município de uma forma estrondosa. E aí não tem quem aguenta, porque isso custa. Antes de onerar o município, se o médico pedir um exame para mim, achando que eu tenho problema, e aí? O médico, para isso, por isso ele é formado. Ele precisa, só que ele não pode, Jorge Pio, usar, ele precisa usar o bom senso. Sim, bom senso é a saúde do outro. Bom senso não é assim, Jorge, porque se não for... Porque se não for... E a saúde do outro? A saúde do outro existe um protocolo. Precisa fazer, porque senão você não consegue ter. O que acontece muito assim. Usa esse exemplo. microfone aqui, ó. Pode deixar. Fica à vontade. Cima da mesa, Aconteceu aqui, por exemplo, o paciente teve uma torção do pé e foi para o pronto-socorro. E a médica pediu um raio-x de tórax. Então, que legal! Não casa, não, entendeu? tudo bem. Está explícito. Isso, não casa o que a pessoa tem como foi pedido. Isso. Ou então, o paciente está com pneumonia. Ele foi internado com pneumonia, mas o médico pediu um raio-x de face. Entendeu? Então, quando o paciente vai ser internado pela porta de entrada, Esse cara não pode estar ocupando. Pois é, meu filho. Se eu te falar quem foi, você vai cair das pernas. É assim. Então, para o médico fazer a internação, ele vai precisar obedecer um protocolo. Esse protocolo ele está com cólica renal. Então, ele vai ter que ter, no mínimo, para fazer a internação, urina 1 colhida e hemograma. Se ele não tiver urina 1 e hemograma colhido com resultado, ele não interna. Porque o paciente tem que descer com o CID já determinado. Entendeu? Porque senão vira uma bagunça que a gente não consegue entender nada do que está acontecendo. Pronto-socorro dá suporte a isso? Antes de descer. Exatamente. O pronto-socorro vai saber o que está acontecendo. Então, se ele e aí pedir esses exames todos aí, vai dar suporte para fazer esses exames? Sempre deu? Sempre deu? Tem exame que é feito fora daqui, e aí? Mas são esses mesmos exames que vão continuar sendo feitos fora daqui, porque aqui não tem laboratório. Hã? O cara fica onde? Não entendi, O Jorge. médico fica onde? No pronto-socorro. Da forma como até hoje sempre foi. Você chega com uma cólica de rim no pronto-socorro. Onde que você fica? No pronto-socorro. O que o médico vai fazer? Vai descer para a internação porque a dor não passa. Tá, mas para ele descer, o que ele vai pedir? Ele vai pedir urina 1 e vai pedir hemograma. Vai para São José, volta o exame. Isso demora mais ou menos de 1h30, 2 horas. Urina 1 e hemograma. Feito isso, vem para a internet, não vem de moto, vem para a internet. Imprime o exame, está aqui. Realmente está com uma infecção,
Desceu, já desceu com o CID de problema urinário. Agora, não vai descer com a ponto de interrogação falando que está com uma pneumonia com raio-x de toque, de rosto. E também já vai descer com a prescrição médica. Tá? Quando a gente fala aqui da internação, protocolo de internação, médico autorizador. Hoje nós temos o médico autorizador e o médico responsável pela internação. O médico autorizador, que antes era feita por um outro médico, hoje nós temos o Dr. Guilherme, que é autorizador, e o Dr. Rafael, que é o auditor. Eles pegam prontuário por prontuário, analisam, glosam quando for necessário glosar, quando tem coisa errada, glosa, volta, a Santa Casa deixa de receber. Por quê? Porque ou o CID está errado, o procedimento, colocar o CID, que é o Código de Identificação da Doença, de forma errada, e aí não bate. Então volta, refaz, vê o que está errado para a gente poder estar pagando, senão a gente não vai pagar. Ou mesmo o uso de antibióticos. Estava se usando ceftriaxona de uma forma assim, que a hora que precisar usar de verdade na população, que tiver uma meningite em grama, não vai conseguir bater. Porque usa-se indiscriminadamente. Então, isso tem um valor muito alto para o município. E aí precisa, tem outros antibióticos? Tem outra forma de se combater a doença? Tem. Não precisa dar um tiro de canhão numa formiguinha. Você consegue matar a formiguinha com menos, entendeu? Porque senão não dá. Com a bomba menor, exatamente. E quando a gente for fazer encaminhamento para a atenção básica dos pacientes que forem tendo alta, que tem alta da Santa Casa. Contato da Santa Casa com a unidade de atenção básica, com a enfermeira responsável, para falar, olha, a Ana Tereza da rua Capitão Gabriel, acabou de ser, ela está recebendo alta, ela teve isso. Passa para a enfermeira mandar agente comunitário, a técnica dela ou ela mesma e fazer o acompanhamento egresso da alta desse paciente para saber como é que ele está evoluindo. Um minutinho antes de você conseguir. Olha lá, médico autorizador. Esse médico autorizador é aquele, vamos supor que desceu um paciente com uma prescrição. E o médico autorizador fala que não precisa disso. E aí? Não vai falar isso. O médico autorizador autoriza papel. É para pagar. É para pagar. Vai contra uma coisa do médico. O que hoje. Ele autoriza o pagamento. O médico que vai ser responsável pela internação, que vai ter autonomia para fazer isso. Exatamente. Suprimentos. Insumos, medicamentos, material de enfermagem. Operacionais. Auditoria, avaliação de monitoramento, água, luz, telefone, internet. Aqui o Diego explica um pouco melhor para ver se vocês conseguem entender a diferença de uma coisa para outra. Essas despesas, hoje, elas são feitas separadas do pagamento da Santa Casa. Com um contrato novo, tudo isso tem que estar especificado dentro do contrato. Então, qual que é a média da conta de força, da conta de água, já vai repassar junto. A parte... Uma dúvida, só que cortando aí. Os medicamentos, insumos e material são os que vão ser utilizados dentro dos atendimentos, na Santa Casa ou pronto-socorro. Nada envolvido com o PSF. Não. Só a parte do pronto-socorro. Tá bom. Essa parte de insumos e medicamentos, os contadores da prefeitura e da Santa Casa que vão decidir como que fica mais fácil para eles lidarem com isso. Se vai ser em dinheiro ou se vai continuar a prefeitura mandando medicamento, mandando insumo. Tá? Operacional. Só. Ele tem que estar junto do contrato. Uma pergunta? Com relação a suprimento, e o que é muito importante falar também, é que com esse novo projeto de lei, com essa nova lei, a partir do momento que ela estiver funcionando inteira, vai significar que eu estarei comprando, eu como ente público, estarei comprando da Santa Casa o serviço inteiro. Eu vou pegar vou comprar o serviço ambulatorial e o serviço de internação hospitalar. Entenderam?
Então, hoje a gente repassa só o quê? Hoje a gestão... Isso. Hoje a gestão, a gente fala que é gestão plena, porque em final de 2012, quando foi a passagem da política, o doutor Benedito disse assim para o prefeito José Francisco Marta: ou você assume a Santa Casa, pega a gestão plena, ou está fechada. Fecha. Ninguém, em cidade nenhuma, quer que uma Santa Casa feche. Então, pegou-se. Por quê? Porque antes, o que acontecia? A verba vinha do Estado para o BRS repassava para a Santa Casa. A partir de 2013, esse dinheiro vem para o município e o município repassa. E esse repassar está junto com avaliar, porque antes também quem repassava, avaliava, que era o Estado. Ali passou para o município, repassar o dinheiro e fazer a avaliação do serviço. Agora, com essa nova legislação, continua a mesma coisa? Sim, só que agora a gente compra o serviço inteiro. Eu vou comprar o serviço da unidade de urgência e emergência, vou comprar o serviço de internação hospitalar, para isso eu vou pagar, desde a conta de energia elétrica, vai pagar o pacotão inteiro, mas também vou avaliar o pacote inteiro. Tá. Então, automaticamente, eu como representante da população, ou como qualquer outro município, precisar ou reclamar de um atendimento prestado ou de um atendimento não prestado, continua buscando a prefeitura. A prefeitura, que é exatamente, porque ela é a mantenedora do dinheiro, é ela que paga. Essa foi a pergunta inicial, para saber quem seria os responsáveis pelos funcionários, no caso, e no procedimento total. Pelos funcionários é a Santa Casa. Pela qualidade do serviço, a avaliação. E essa avaliação, Rafa, ela não é feita por mim. Ela é feita por uma equipe de pessoas, e nessa equipe deverá obrigatoriamente constar um usuário SUS. Entendeu? Obrigatoriamente tem que ter. Olha lá. A avaliação e controle que a gente está falando, da urgência e emergência, a Santa Casa e o Centro de Saúde. Olha lá, é um círculo, né? Porque a gente vai comprar o serviço inteiro, vai comprar o serviço da Santa Casa como internação hospitalar, urgência e emergência. O Centro de Saúde vai fazer essa avaliação e esse controle. O Centro de Saúde, eu digo, como ente representante da saúde, né? Para fazer essa avaliação. E nela vai ter que ter o auditor, o regulador, o enfermeiro, o usuário SUS, o representante da Câmara. Para fazer a avaliação de quê? A avaliação do serviço prestado. Por quê? Pela entidade que eles estão comprando serviço. Aí é legal, o que é interessante a gente analisar aqui? Por que tudo isso é muito interessante? É muito bonito, né? É um projetão, é lindo, se Deus quiser vai ter para mestrado, doutorado, né? Mas isso tudo tem tempo muito curto para fazer acontecer. E as mudanças são muito grandes. Por que a mudança é muito grande? Porque hoje é muito cômodo para a instituição Santa Casa estar da forma como está. Ela está funcionando, faz com que a população seja atendida de uma forma não tão correta, porque a gente não tem a equipe ou os médicos para fazer a internação, né? Precisa ficar pedindo favores para os médicos, porque a Santa Casa instituição não tem essa equipe médica para a internação. E por que ela não tem? Porque ela não tem condição financeira. E é só a Santa Casa de Grama? Não. Santa Casa de maioria das Santa Casas de cidades pequenas. Não tem dinheiro para pagar. Né? Então, qual a nossa proposta? Os médicos do pronto-socorro farão as suas próprias internações. Então, o médico da segunda-feira, o Dr. Guilherme, se ele tiver que internar algum paciente, ele vai pedir para o Dr. Ricardo ou para o Dr. Ambrosio? Não, ele vai internar, ele vai, na hora que passar o plantão das 12 horas, vai passar o plantão para o Dr. Fernando.
Doutor Fernando, eu estou com a Maria, com a Joana, com o Paulo internado na Santa Casa, assim, assim, assim. Qualquer intercorrência, me liga para a gente conversar. Dentro do pronto-socorro, eu tenho esse paciente. Passou o plantão inteiro, não é pela metade, como hoje acontece. Tá? Então os médicos do pronto-socorro farão a internação. Farão a internação. O doutor Ricardo continuará internando. O doutor Ricardo continuará internando os pacientes dele, não mais do colega. O doutor Ambrósio continuará internando os pacientes dele, não mais dos colegas. Tá? E com isso a gente só tem a ganhar. Por quê? Porque a população não vai precisar mais ficar esperando que o médico aceite a sua internação. E dessa forma a gente vai ter uma unidade inteira de saúde, que é pronto-socorro e Santa Casa Unidos. E o médico 24 horas, tanto no pronto-socorro como na Santa Casa. E a gente... E quando acontecer as preferências médicas, como... Existe, né, Neidinha, as preferências. Por exemplo, vou dar um exemplo, eu te conto isso aí. Eu entrei no pronto-socorro com uma dor e meu médico, com quem eu trato há anos, é o doutor Ricardo. Estou dando um exemplo. Mas quem está lá me atendendo é a doutora Fani. Doutora Fani, ela me fala, Ana, você não está bem, está assim, assim, você precisa internar. Eu preciso te internar. Aí o que eu, enquanto paciente, posso falar para ela? Doutora Fani, dá para a senhora falar com o doutor Ricardo? Porque aí ele é meu médico há mais tempo, a senhora pode entrar em contato? Ela vai entrar em contato com ele, como até outro. Tem. E aí ela entra em contato, doutor Ricardo, ó, estou com a paciente do senhor aqui, a Ana, e ela está assim, 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 precisa de uma internação porque está assim, assado. O senhor aceita a internação? Claro que ele vai aceitar, é paciente dele há anos, como ele sempre fez. O que vai melhorar é essa situação de ficar pedindo. A Neidinha presenciou isso quantas e quantas vezes. Né? E quando aceitado, no caso, que já são os médicos da Santa Casa, eles vão, aceitou o paciente, já vem visitar? Ou amanhece? Não, vem visitar. Vem visitar. Vem visitar. Vem visitar. E quanto às crianças? As crianças a gente vai estar assim, em processo com o Dr. Jarbas e com a doutora Cláudia, para fazer as internações, que são os 2 pediatras que a gente tem no município. A gente não pode contar muito com a doutora Aurora, por conta que ela trabalha 2 dias no município, o resto São Paulo e São João, então é muito difícil para ela, enquanto pediatra, fazer a internação. Então, a criança passa, na necessidade da internação, ser assistida pelos pediatras. Porque tem especialidade no município e não tem justificativa para o clínico atender a criança se eu tenho um pediatra na rede. Se o médico quiser internar para ele, tudo bem. Sem problema, não tem. Se quiser. Porque às vezes também tem a mãe que tem a preferência. Mas se eu posso tornar eu interno e ligo para o Dr. Jarbas, se é uma criança, me ajuda aqui um pouquinho. Não, sim. O importante, então, que o paciente vai ser assistido 24 horas durante o período que estiver na internação. Isso. E a gente está tendo outro ganho também no município, que a partir de setembro, o Dr. Neif está retornando para o município, porque ele tinha pedido, como ele é médico do Estado, ele não é médico do município. Ele é médico contratado, concursado pelo Estado. E aí ele pediu para ser colocado à disposição do DRS, porque ele queria ficar em Divinolândia. E não deu certo as coisas lá em Divinolândia, por uma série de motivos. Então ele está retornando, a partir de 8 de setembro ele retorna para a Grama. Retornando, ele será também mais um médico a fazer as internações e possivelmente as cirurgias eletivas em Grama. E ele vai atender no pronto-socorro também? Não, ele não. Só as internações. Do Estado, né? Do Estado. Só mais uma pergunta. Em relação aos funcionários técnicos e enfermeiros, eles vão ser treinados também no pronto-socorro? Vai. No caso vice-versa? Vai. Por quê? Vai. Assim, essa vai ser... É um círculo e vai ter que circular funcionando. Vai ter que circular funcionando. Tanto Então, maternidade, por isso, enfermaria, tudo. urgência, vai ter Maternidade que ser... não. Por enquanto não. Até que as coisas
funcionem direitinho. Então é assim, é uma coisa muito grande, é uma mudança muito grande em legislação, não é da minha cabeça, não é da cabeça da Eliane, nem do Diego, não é. É a legislação que coincidentemente veio junto com uma discussão do município, e aí a gente teve que parar, pensar, adequar a nossa realidade à legislação pertinente e fazer isso acontecer. Tudo é muito lindo. É lindo, ver o negócio funcionar. Por isso, vai ter muita vai. pedrinha. Sim, vai. Por isso que a gente vai começar a fazer por pedacinhos. A partir de 1º de setembro, a gente vai começar a pôr para rodar a primeira questão, que é a questão das internações. Rodou 1, 2 meses, está redondinho, bonitinho, certinho? Beleza, agora vamos pegar a parte de enfermagem. Vamos por partes, porque é muito grande, senão dá encrenca. Só um comentário. Pegar um paciente já estabilizado na Santa Casa e ter a manutenção dele é muito fácil. Eu quero ver chegar no pronto-socorro e até fazer os procedimentos corretos, necessários, exigidos para que ele chegue na Santa Casa estabilizado. É assim, porque hoje, a Neidinha não pegou essa fase, ela saiu antes. Mas hoje, a sala de urgência e emergência do pronto-socorro de Grama está muito bem equipada, graças a Deus. Está muito bem, muito bem. Uma coisa que a gente, assim, foi descobrir, é que nem reforma em casa, né? Quando você vai tirar uma pia de um lugar, aí você vê que tem que tirar o canto, né? Não adianta estar lá o material e aí tem que estar lá exatamente. Babando, vegetando. Inclusive do médico, porque ele joga a responsabilidade para a enfermagem. Ele está pedindo para eu falar sobre o cardiotoco da Mariana. É assim, o cardiotoco é um aparelho que se usa para ver as contrações uterinas quando a mulher começa a entrar em trabalho de parto. Grama foi referência na região. Grama, desse tamanhozinho, era o único município que faz o cardiotoco dentro do pronto-socorro e que tem profissional, desde o técnico até a enfermeira, que sabe manusear o aparelho. Ficou assim, o pessoal terrestre falou, mas como? Como? O aparelho está lá, nós sabemos mexer. A Mariana foi dar treinamento em São João, porque o pessoal não sabia mexer com o cardiotoco. E São Sebastião da Grama tem a tempo e faz direito. Tanto que as nossas gestantes que vão para Mococa chegam assim, a gente só recebe elogio de Mococa, porque nunca viu as gestantes, um município ser tão organizado em saúde como é São Sebastião da Grama. Que elas chegam com a pastinha, com tudo anotadinho, com cardiotoco, com tudo perfeito. Então, eu acho que não está tão ruim. Da aquisição do ginecologista. As gestantes, bom, gente, com relação ao projeto acabou. Aí a gente só tem que falar da sala de estabilização, que nessa reunião que nós tivemos lá com o Dr. Benedito, nesse dia, uma das coisas que ele se propôs é que, a partir do projeto pronto, e a gente colocou ele para funcionar, ele, enquanto diretor regional de saúde, ele ajudaria a gente a ganhar mais um respirador, porque esse aparelho é caro pra caramba, mais um respirador, e nós vamos pleitear uma sala de estabilização para o município. Essa sala de estabilização, o que é? Tem a sala de urgência e emergência, estabilizou o paciente, ele está bem, eu tenho 2 leitos só lá, na verdade tenho 3, deveria ter 2 lá. Estabilizou o paciente, está tudo direitinho, eu venho com ele na maca, coloco ele na sala de estabilização, que é para ele ficar estável, até chegar a ambulância UTI para transportar para a unidade que tem recurso para recebê-lo. Não fica ocupando o leito da urgência e emergência, que às vezes acontece de estar, né, e chegar outro e não ter aonde pôr porque eu não tenho leito suficiente. E aí, só para a gente terminar, a gente está contratando mais uma médica para obstetra para estar atendendo as nossas gestantes de forma mais eficaz. Por quê? Porque os nossos médicos que atendem as gestantes hoje são o Dr. Júnior e o Dr. Ney.
o Dr. Ambrósio. E o Dr. Ricardo atende algumas gestantes também. E a gestante, a mulher no período gestacional, ela quer atenção, com toda razão. Ela quer que meça a barriga direitinho, que ouça o bebê, né, que faz as coisas direito. E nem sempre no PSF, o médico clínico geral consegue dar toda essa atenção para a gestante. Então, nós estamos contratando mais uma médica obstetra. Ela vai estar vindo uma vez por semana, a doutora Ana Paula. Ela já atende em São José do Rio Pardo, São João da Boa Vista e Itombi. Nós buscamos referências, todo mundo muito elogio sobre a conduta dela, a forma como ela trata as gestantes, para a gente estar dando maior qualidade de atendimento às nossas gestantes. Uma vez que muitas estão indo para o pronto-socorro, passarem atendimento médico às quartas-feiras à noite com o Dr. Ambrósio, fazendo pré-natal no pronto-socorro de forma errada. Continua. E aí a gente, assim, não desfazendo do médico de forma nenhuma, mas no PSF, a gestante tem condições de fazer exames que até em consultório particular não é feito, né? As vacinas, o cuidado com o marido também, os exames que tem que ser feito com o marido, caso apareça alguma doença, é tratado o marido e a gestante junto, que às vezes, no pronto-socorro, por conta de ser um atendimento mais rápido, o médico não consegue fazer esse atendimento com tamanha qualidade. Então, a gente está buscando mais essa parceria com a doutora Ana Paula, com o intuito de trazer melhoria na qualidade do atendimento às gestantes. Tá? Aproveitando que a equipe está aqui completa, da secretaria, eu tenho algumas dúvidas em relação a alguns problemas que a gente anda tendo aí da falta de medicamento. Então eu gostaria de perguntar para vocês se vocês podem me esclarecer na onde está acontecendo o problema. Ou, na minha opinião, a falta de recurso para vocês fazer a compra, negativação da prefeitura, ou a previsão e o pedido em tempo irregular, ou algum outro problema está acontecendo. Porque eu estou tendo muitas reclamações de falta de medicamento, entendeu? Então, várias vezes a gente debateu em relação à saúde, que eu acho que é a área mais difícil da administração e a nível nacional, entendeu? É a ferida. Mas, assim, muitas vezes, às vezes eu fui até questionado, uma vez questionado pelo Fernando, quanto a relação à Ana Tereza, se está na minha opinião, não é culpa, na minha opinião, continua sendo não culpa sua e da sua equipe, na minha opinião é essa, entendeu? Foi quando eu fui, foi a resposta dele. Por quê? Porque, na minha opinião, está faltando ou um amparo financeiro ou uma supervisão melhor dos superiores. Essa é a minha opinião, entendeu? Então, hoje, de uma forma que dá para a gente aproveitar, que eu tinha pedido na época o presidente convidar para a gente tentar esclarecer esses problemas que automaticamente amenizam os problemas dos munícipes, a responsabilidade dos vereadores e aparece mais o trabalho da Secretaria da Saúde, tá? Porque se tiver algum problema que dê para a gente intervir, na minha opinião, vou falar do meu particular, vou falar da gente, vou falar por mim, que dê para mim ajudar, ou na opinião, ou buscar alguma coisa junto a entidades, secretarias ou algum deputado, eu me coloco à disposição, entendeu? Eu agradeço profundamente e eu gostaria de propor o seguinte. Daria para a gente marcar uma nova reunião ou próxima sessão, aí eu venho e demonstro para os senhores a questão toda do medicamento, porque ela é muito complexa. Ela é extremamente complexa e vocês precisam entender como funciona. O que eu posso dizer de antemão é que o aumento que se teve na quantidade de medicação solicitada pelos munícipes à Secretaria de Saúde, não só de São Sebastião da Grande, mas do Brasil inteiro, o país está muito mais doente, a verba continua a mesma. Então, assim, eu tenho R$1, que antes eu gastava R$1 para 10 pessoas. Hoje eu tenho que gastar R$1 para 1000. Então, está muito complicado.
Muito, muito complicado. Fora isso, eu às vezes até brinco com a Eliane e com o Diego, eu falo, gente, que jeito que as farmácias normais estão sobrevivendo? Quanto imposto? Não, com a quantidade de imposto, e assim, vai do mais rico ao mais pobre na farmácia do centro de saúde, pedir desde uma aspirina até a medicação mais cara que tem de R$4.000 a ampola. Então, assim, existe. Então, assim, às vezes eu fico me perguntando. E a outra pergunta que eu fiz, inclusive eu conversei com o vereador Milton um dia na prefeitura, que o governo faz umas coisas meio loucas, né? Que a gente, enquanto cidadão, se questiona muito. Se você for com o teu cartãozinho SUS na farmácia popular, lá em São José do Rio Pardo, em Varja, onde tem a farmácia popular, você consegue comprar uma medicação por 90%, 80% do valor que você compraria numa farmácia normal. Eu, você, qualquer cidadão que tenha o cartão SUS. Tá? Aí, para comprar, você, na notinha vai aparecer o teu nome, teu CPF, o nome do médico que pediu o remédio, o CRM dele, tudo, quantidade, tudo. Só falta pedir a cor da tua casa, o resto ele escreve tudo lá. Muito bem. Então nós, enquanto cidadãos, podemos ir lá na farmácia comprar por esse valor. Mas eu, enquanto ente público, não consigo comprar o meu medicamento desse valor. Aí eu, enquanto ente público, tenho que comprar uma medicação com 200% de imposto, com dinheiro desse tamanhozinho que o governo me manda. Como é que eu faço? Aí eu até perguntei, falei, o Milton falou assim, Ana, pergunta para o tribunal. Por que que não pode? Porque a gente assim, precisava comprar uma fralda geriátrica e eu vou comprar um pacote de fralda, custa 30, 60 reais, dependendo do tamanho da fralda. E lá na farmácia eu compro por 7 reais. Explica para mim essa conta que eu não sei fazer. Aí eu pergunto, por que que eu não posso, Rafa, pegar o dinheiro, pego o dinheiro, dou os 7 reais para você, faço uma notinha, dou os 7 reais para o cidadão e ele vai lá e compra. Por que que eu não posso fazer isso? Entende? Se eu estou gastando dinheiro público de forma racional, aí eu tenho que comprar a mesma fralda por um preço de 30, sendo que eu podia comprar por 7. Que para 4 pessoas. Exatamente. Então foi esse questionamento. O vereador Milton falando, pergunta, manda um questionamento para o tribunal. Porque se existe alguma forma, um parecer dele, para comprar a medicação. Se tivesse um convênio subsidiado pela prefeitura na compra, passado pelo projeto de lei, subsidiado pela prefeitura na aquisição do paciente particular com o CPF dele. Essa pessoa faria um cadastro municipal, ele faz uso dessa fralda durante 2 meses, suponhamos, certo? Certo. Ele com o CPF dele comprou por 7 reais essa mesma fralda, que a prefeitura teria no caso que pagar 30 reais, entendeu? Esse subsídio seria pago diretamente para a prefeitura no nome do fulano de tal, CPF tal. Exatamente. Então, mas é isso que ela vai fazer. É Vai isso, pesquisar é se exatamente consegue isso. fazer esse convênio. Então, Exatamente. mas vou retrocedendo um pouquinho, você respondeu partes da minha pergunta e eu E acho que eu tinha razão em não achar que vocês são culpados. Por quê? A princípio você citou que tem R$1 para... Era R$1 para gastar com 10. Hoje tem o mesmo R$1 para gastar com 1.000. Então, hoje assim, a gente vê que infelizmente quem assumiu o cargo de pessoa pública e responsável por isso, continuo tendo certeza de que vocês não têm culpa disso e na onde, como administrador, já que ele não tem o repasse estadual ou federal, que ele teria que dar prioridade para resolver esses tipos de problemas e investir dinheiro nas situações básicas, não em eventos, tipo, eu sempre cito festa porque são valores exorbitantes gastos em festa, entendeu? Que deixa de lado a questão básica, entendeu? Na saúde, em todas as áreas, como vocês ouviram aqui os questionamentos que eu fiz, em relação aos repasses, as empresas que não estão recebendo, não sei se falam ocorrido ou não, de não ter manutenção, as ambulâncias, a situação que estão as ambulâncias da cidade. Então é o que eu falo, as prioridades
continuo achando, e depois parte dessa resposta que vocês me deram, achando e tendo mais certeza da opinião que eu dei aqui há 2 ou 3 meses atrás, que eu continuo achando que vocês não têm culpa disso. Se eu não tenho como trabalhar, se eu não tenho parte desse recurso, eu tenho que subsidiar do meu bolso isso aí. Se eu não ganho aqui, se ninguém me dá, eu tenho que sustentar minha família. Eu vejo o prefeito como um pai, entendeu? Então, se o meu tio, que era responsável por esse filho meu aqui, que era o padrinho, não está me dando, eu vou ter que investir, entendeu? Então... Mano, eu gostaria que eu vivi 30 anos dentro de uma farmácia. A farmácia, essa que você diz que você pega com o CPF, com o cartão SUS, a receita, todos, qualquer um. É uma farmácia do governo e ele não abre mão. Não abre mão. Não. Então é muito difícil ter um acesso. A cidade pequena ele dá concessão. E a cidade grande ele mantém a farmácia dele. Então é muito difícil. O questionamento que a gente até nós já encaminhamos para o Tribunal de Contas é justamente isso. Se eu posso, enquanto ente público, pegar o valor de um determinado medicamento, que para mim vai custar, ou um insumo, que vai custar 50, se eu consigo comprar na farmácia popular por 5, se eu posso pegar esse valor e repassar para o paciente e com o CPF, tudo direitinho, nota lá na farmácia, tudo certinho. Foi o questionamento que a gente fez, está no Eu guardando acredito que em espécie não vão autorizar, né? Mas Mas se seja feito o pagamento... E o paciente tem que comparecer. Tem que comparecer, o Ele paciente tem que tem que ir. Até a gente perguntou, a gente deu uma lida na legislação que fala assim, procuração pode? Pode, desde que registrado em cartório para um único paciente. Mas assim, a gente tem que tentar todas as formas. E o que eu vejo, Rafa, é assim, Grama aplica 28% da verba. O ano passado foi aplicado 28% da verba na saúde, do orçamento na saúde. Nas demais cidades, fica em torno de 28%, 30% também. E a minha vivência na saúde, o que a gente tem observado é assim, a gente não vai dar conta desse recado nunca na vida. Nunca. É uma conta que não tem jeito de fazer. A única forma que eu vejo nos estudos que a gente faz, no que a gente lê, no pouquinho que a gente está aprendendo, é que nós precisamos muito seriamente melhorar o atendimento de base. Não o atendimento curativo, o preventivo. Eu preciso fazer uma saúde de base preventiva de verdade, que atenda o indivíduo como um todo, que olhe para o indivíduo inteiro. Aí a gente vai começar a ter uma melhora na qualidade de vida da população e do envolvimento da saúde como um todo, da equipe como um todo. Só para terminar, para não estender muito isso, a partir de outubro a gente vai começar a fazer um projeto aqui em Grama, junto com o DRS, o articulador da atenção básica, o Vanderlei, termina agora em São José do Rio Pardo, e aí a próxima cidade é Grama. Nós vamos começar a fazer um trabalho de 6 meses, 6 encontros, na verdade, onde vai ser discutido, se os senhores, quem quiser participar, vai estar aberto, a gente manda o convite para vocês, vai ser discutida a humanização no atendimento em qualidade de saúde e as mudanças que precisam ser tomadas, e isso não vai acontecer do dia para a noite. Ilusão de quem pensa que vai fazer assim as coisas vão mudar, demoram anos, mas a sementinha tem que ser plantada direitinho. Né? A gente vai estar com um projeto aí para ser desenvolvido para mudança de comportamento e olhar da saúde. Se Deus quiser, a gente vai conseguir melhorar Eu agradeço a Ana por tudo. Aí onde que entra a unidade, a saúde básica. Promoção e prevenção de qualidade. Eu brigo, eu esperneio, eu falo, eu xingo, eu falo que não funciona. Junto com isso, gente, a Mair, que ela é da educação, e a gente
ela foi representante SUS nossa do município na regional, da regional foi para o estadual e mandou projetos para Brasília. Nós vamos montar uma rede no município, que é a rede Saúde e Educação Juntas, que vai trabalhar junto com essa educação de base, junto com essa mudança de visão da qualidade da atenção básica, e aí a gente vai estar envolvendo, tentando pelo menos, né, envolver desde a nutricionista até a professora, mudança de hábito alimentar. A gente está vendo a obesidade crescer nas nossas crianças. É verdade. Muito interesse profissionais. Né? E a gente precisa, assim, mudar a saúde. Saúde não se resolve com remédio. Remédio é paliativo. Remédio cura o imediato ali, ó. Não que vai deixar de fornecer, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que a gente precisa fazer uma saúde de qualidade. E para ela ser de qualidade, a gente tem que prevenir a doença. Não pode deixar a doença chegar. Tá? Obrigada, viu, gente? Eliane, Diego, agradecer a você, Ana, por essa informação. E que tudo dê certo e que a gente está aqui como parceiro de vocês. Eu que agradeço. Muito obrigada a todos.